Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de passadeira em crochê. Dá para utilizar como passadeira, dá para utilizar também como caminho de mesa. Gente, é um modelo que fica super lindo, fácil, rápido e econômico também. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula do tapete, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira. Gente, essa passadeira ficou com a medida de 1,23 m de comprimento por 53 centímetros de largura. Lembrando que essas medidas, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer essa peça maior. Você pode fazer sua passadeira maior ou menor também. Gente, aqui para fazer essa passadeira, eu utilizei o barbante número 6 na cor vinho, utilizei o barbante número 6 na cor bege e o barbante número 6 na cor cru. Então, ficou dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês também uma outra combinação de cores que eu fiz, que ficou super linda. Fiz também aqui, ó, com essa sequência de cores. E olha que linda ficou essa passadeira. Essa sequência de cores aqui, gente, ó, eu utilizei o barbante número 6 na cor amarelo ouro, o barbante número 6 na cor caqui e o barbante número 6 na cor cru. Então, vocês podem utilizar os barbantes que vocês têm aí no seu ateliê e fazer combinações de cores super lindas. Gente, para fazer essa passadeira, eu utilizei um total de 597 gramas de barbante. Utilizei o barbante número 6, mas vocês também podem trabalhar com o barbante número 8. Então, eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais e ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui com o barbante na cor amarelo ouro. Esse barbante é o barbante número 6. E vou utilizar aqui a agulha 3,5 milímetros. Tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Então, aqui, gente, ó, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui um nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha, gente, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 23 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 23 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou contar, eu não conto com essa laçadinha aqui que está na agulha, ó. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª correntinha de base, ó, na correntinha aqui de número 8 de base, vou vir aqui sobre essa correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui, gente, um grupinho, ó, com 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação. Laço meu fio, conto 1, 2 e na 3ª correntinha de base eu repito. Um ponto alto, laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, ó, 1, 2. No 3º ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. Então, aqui, gente, quando a gente iniciou, ficou esse intervalo de ponto tela, ó. Que são aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, ó, ficou 2 correntinhas, que é de base, 1, 2, 3 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto e 2 de separação. Então, aqui no final, tem que ficar da mesma forma que ficou aqui no início, ó. Então, gente, ó, conto 1, 2 e na 3ª correntinha de base,
eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, gente, ó, a gente foi intercalando um ponto tela, 3 pontos altos, um ponto tela, 3 pontos altos. Ficou um total de 3 grupinhos, ó, 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos e 1, 2, 3, 4 intervalos com o ponto tela. Para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, vou virar aqui minha peça, ó, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse grupinho de 3 pontos altos, eu conto um ponto aqui, ó. No próximo ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação. Venho no mesmo ponto de base e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, formou um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, não vou fazer correntinha de separação. Eu venho direto aqui, ó, sobre o próximo grupinho de 3 pontos altos, conto um ponto no segundo ponto de base, ó. Eu trabalho mais um leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui sobre o mesmo ponto de base. Formou mais um leque. Laço meu fio novamente, ó. Conto um, no próximo, ó, no segundo ponto de base, eu trabalho mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, a gente não trabalha sobre esses intervalos aqui, gente, ó, de 2 correntes. A gente trabalha sobre os grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz o meu leque, laço meu fio, vou vir aqui, gente, ó, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, vou vir aqui sobre essa terceira corrente e aqui eu trabalho um ponto alto, ó. Está ficando assim. Subo 1, 2, 3 correntes novamente. Laço meu fio, ó, vou virar a minha peça. Agora, eu vou vir direto aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma. No próximo leque, ó, no intervalo de 2 correntes, eu repito leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou seguir dessa forma, gente, ó, até chegar aqui no último leque. Vou trabalhar aqui leque sobre leque. Trabalhei aqui leque sobre leque. Chegando aqui, gente, ó, cheguei no final, vou vir aqui, ó, pode vir aqui na terceira corrente e fazer um ponto alto, dessa forma, ou pode vir aqui, gente, ó, laça o fio e já pega aqui e faz um ponto alto, sem precisar pegar naquela correntinha, na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Das duas formas vai ficar certinha a nossa peça. Então, eu vou fazer dessa forma. Subo 3 correntes novamente, laço meu fio, viro a minha peça e trabalho leque sobre leque novamente, ó. 2 correntes, laço meu fio, 2 pontos altos. Não faço corrente de separação e vou seguir trabalhando aqui, ó, leque sobre leque, até chegar aqui no final. Segui trabalhando leque sobre leque. Chegando aqui no final, gente, ó, laço meu fio, vou vir aqui, pegando essa argolinha que formou aqui, gente, ó, com as 3 correntes, e aqui eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui sobre esse intervalo de 2 correntes e repito leque sobre leque novamente. 2 pontos altos,
2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, gente, ó, laço meu fio, venho no próximo leque e repito leque sobre leque. Observem que estamos trabalhando carreiras de repetição. Gente, esse modelo é muito lindo, é um modelo fácil, rápido e econômico também. Ó, no próximo leque, eu trabalho leque sobre leque. Essa base também é muito fácil de fazer. Já tem aqui no canal vídeo aula, gente, de outro modelo, né, de tapete com essa base também. Chegando aqui no final, ó, eu trabalho um ponto alto. Bom, gente, então eu fiz aqui um total, ó, de 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer a minha passadeira, eu vou fazer aqui, gente, de base, né? Nessa base, eu vou fazer um total de 53 carreiras. Porque para essa base dar certo, precisa ter uma quantidade de carreiras aqui que seja ímpar, para que a nossa peça dê certo, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. Contando a partir dessa primeira carreira que a gente fez, ó, com os grupinhos de 3 pontos altos. E a última carreira precisa ter uma quantidade de voltas de carreiras, né, que seja ímpar. Então, eu vou fazer um total de 53 carreiras. Lembrando que a carreira, gente, a carreira de número 53, eu vou voltar para fazer aqui junto com vocês. Por quê? A carreira de número 53, ela precisa ser exatamente igual a essa carreira que a gente fez no início, com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui até ter um total de 52 carreiras, porque a carreira de número 53, eu vou voltar para fazer aqui junto com vocês. Isabela, quero fazer a minha peça maior. A partir das 53, você pode aumentar de 2 em 2 ou diminuir de 2 em 2 carreiras, para que sempre dê uma quantidade de carreiras, contando com a primeira e com a última carreira, que seja ímpar. Então, agora eu vou adiantar a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a base para fazer a passadeira. Então, eu fiz aqui, ó, contando a partir da primeira carreira, né, com os grupinhos de 3 pontos altos, fiz aqui um total de 52 carreiras, porque agora a carreira de número 53, eu vou fazer aqui junto com vocês. Como eu passei para vocês, precisa ter uma quantidade de carreiras que seja ímpar, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. E independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, precisa iniciar aqui, ó, se iniciou com o grupinho de 3 pontos altos, precisa finalizar também com o grupinho de 3 pontos altos. Então, se você tá fazendo maior ou menor, tanto aqui no início, quanto aqui na última carreira, ó, vai ter os grupinhos de 3 pontos altos para essa base. Então, aqui, gente, ó, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais 2 correntes que será de separação. Fiz aqui um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque. E aqui, gente, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes aqui desse leque, eu repito um grupinho com 3 pontos altos. Então, aqui, ó, 2 correntes, laço meu fio. No último leque aqui, ó, no intervalo de 2 correntes, eu vou repetir aqui um grupinho com 3 pontos altos novamente. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e aqui no final, gente, ó, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante, ó. Então, ficou dessa forma. Essa última carreira ficou exatamente igual, ficou aqui a primeira carreira com os grupinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui as minhas 53 carreiras. Pode fazer com 55, com 57, sempre aumentando, ó, a partir das 53 carreiras, se você aumentar de 2 em 2 ou diminuir de 2 em 2 carreiras aqui dos leques, né, de leque, sempre vai dar uma quantidade de carreiras que seja ímpar, que é para dar certinho aqui a nossa peça. Então, agora, gente, eu cortei aqui o barbante, porque eu vou trabalhar
com o barbante na cor caqui. Bom, gente, peguei aqui, ó, o barbante na cor caqui. Então, aqui, gente, ó, eu vou iniciar agora trabalhando desse lado aqui, ó, bem aqui nesse intervalo, que tem as 5 correntes, nesse intervalo aqui de ponto tela. Então, eu vou vir aqui, vou pegar esse fio, gente, ó, e vou fazer aqui uma laçadinha. Ó, novamente. Vou vir aqui, eu puxo aqui esse fio, ó, e faço aqui uma laçadinha. Você pode iniciar fazendo também aqui um nozinho, gente, e subindo as 2 correntinhas, ó. Fiz 1, 2 correntes. A partir dessa carreira aqui, dando a volta em toda a peça, eu vou fazer apenas 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Mas você pode seguir trabalhando com as 3 correntinhas, que dá super certo também. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Contando com as correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ficou um grupinho de 3 pontos. Então, ficou um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou repetir aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. Para formar aqui, gente, um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar um grupinho agora com 3 pontos altos. Fiz um grupinho com 3 pontos, 2 correntes de separação, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntinhas, eu vou repetir um grupinho com 3 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio. Agora, gente, chegando aqui, ó, nesse último intervalo do ponto tela, eu vou repetir um leque exatamente igual eu fiz aqui, ó, no início. Então, vou vir aqui nesse intervalo, trabalho 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo intervalo, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, para formar aqui um leque. Então, gente, fiz aqui o leque, agora eu faço 2 correntes, e a minha peça está ficando assim. Então, agora, ficou um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e um leque. Para trabalhar sobre a lateral da peça, eu vou seguir trabalhando grupinhos com 3 pontos altos. Aqui, gente, ó, eu vou laçar o meu fio, eu vou pular esse primeiro intervalo aqui, ó, que a gente fez aquelas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou pular esse intervalo, vou vir aqui no próximo intervalo, ó, que tem esse ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo um intervalo, venho no próximo e repito um grupinho com 3 pontos altos. Então, gente, ó, 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência por toda a lateral da peça. Pulo um intervalo, vou no próximo grupinho de 3 pontos. Pulo um intervalo, no próximo um grupinho de 3 pontos. Por isso, gente, que essa base aqui precisa ser com a quantidade de carreiras que seja ímpar, porque a gente, ó, pula um ponto, no próximo grupinho de 3 pontos, e assim por diante. Vou trabalhar essa sequência aqui, gente, ó, por toda a lateral da minha peça. Vai ficando assim. Então, gente, seguir trabalhando aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral aqui da peça. Então, ficou um total, gente, de 25 grupinhos com 3 pontos altos agora.
Chegando aqui no final, ó, eu vou trabalhar sobre essa parte aqui. Aqui desse lado, gente, eu vou repetir a mesma repetição que eu fiz desse outro lado. Então, aqui, laço meu fio, não trabalho sobre esse intervalo, venho aqui, ó, sobre esse último intervalinho, e aqui eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, e aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas, eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de duas correntinhas, eu repito um grupinho com 3 pontos altos novamente. Duas correntes e chegando aqui, ó, no último intervalinho de ponto tela, eu vou repetir aqui um leque de 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Duas correntes e aqui na lateral eu vou repetir a sequência que eu passei para vocês desse lado aqui. Pulo o intervalo, venho no próximo, um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes e repito. Então, aqui, gente, ó, desse lado aqui, eu segui a mesma sequência que eu fiz desse lado aqui. Agora, para essa lateral, vamos seguir a mesma repetição que a gente fez sobre essa lateral. Então, aqui vai ficar um total de 25 grupinhos de 3 pontos altos. Exatamente igual a gente fez aqui. Pula um intervalo, ó, vem no próximo grupinho de 3 pontos altos. Então, essa será a sequência da volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1, que é dando a volta aqui em toda a base da nossa passadeira. Essa será a repetição. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, então a minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó. Vou vir aqui e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio novamente, gente, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele para o intervalo de duas correntinhas para facilitar a hora do arremate. Isabela, eu não quero fazer a troca de cores, então você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de duas correntinhas, para a gente iniciar a volta de número 2. A peça vai ficando assim. Bom, gente, peguei aqui o barbante, ó, na cor cru. Agora, eu vou iniciar bem aqui, gente, nesse intervalo de duas correntinhas, ó, do leque. Vou pegar o meu barbante e vou prender esse barbante aqui, fazendo uma laçadinha, ó, dessa forma. Essa laçadinha, ela será contada como a minha primeira correntinha. Fiz uma laçadinha e vou fazer mais uma correntinha, para ficar aqui um total, ó, de duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Contando aqui, gente, com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou trabalhar aqui ponto alto até ter um total de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço duas correntes de separação. Laço meu fio. Agora, eu vou no próximo intervalo de duas correntes aqui, ó. E vou trabalhar um grupinho com 5 pontos altos novamente. Essa volta aqui, gente, ó, é a volta de número 2. A gente precisa ter bastante atenção
A gente precisa ter bastante atenção nessa volta aqui, porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errar as próximas voltas também. Então, aqui, ó, fiz um total... Te amo, filha. Fiz um total de 5 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e repito um grupinho com 5 pontos altos novamente. Então, gente, vai ficar um total aqui, ó, 3, 4 e 5 pontos altos. 2 correntes, vou trabalhar grupinhos de 5 pontos altos até chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, exatamente igual eu fiz desse lado. Então, vai ficar um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. Bom, gente, então fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 5 pontos altos. Aqui é a parte que a gente vai começar a trabalhar aumento nas próximas carreiras. Tudo que a gente faz desse lado, a gente repete do outro lado também, gente. Então, a gente precisa ter bastante atenção aqui nessa volta, porque se a gente errar aqui, vai errando as próximas voltas, como eu passei para vocês. Agora, chegando aqui na lateral da peça, fiz as minhas 2 correntes. Então, gente, ó, vou vir aqui, lacei o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro intervalo de 2 correntinhas da lateral da peça. E aqui, eu vou seguir trabalhando agora grupinhos com 3 pontos altos. Ó, 2, 3 pontos altos, 2 correntes. E sigo trabalhando agora os grupinhos com 3 pontos altos, dando a volta não, gente, trabalhando aqui, desculpa, por toda a lateral da peça, grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Então, aqui na lateral da peça agora, gente, ó, vai ficar um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, no último intervalo de 2 correntinhas da lateral. Quando chegar aqui, gente, ó, entre esse leque e esse leque, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado, ó. Então, entre esse leque e esse leque, vai ficar um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos, ó. Entre esse leque e esse leque. Chegando aqui na lateral da peça, a partir do primeiro intervalo de 2 correntes da lateral, a gente já segue trabalhando grupinhos de 2 pontos altos, grupinhos de 2 pontos não, gente, desculpa. Grupinhos de 3 pontos altos, ó. Quando chegar aqui na lateral da peça, a gente segue trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos. Exatamente igual a gente tá fazendo aqui, gente, ó. Então, tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui também. Tudo que a gente fizer sobre essa lateral, vai repetir sobre essa lateral. A primeira carreira, gente, ó, com o barbante na cor caqui, tinha um total de 25 grupinhos de 3 pontos altos. Nessa segunda volta, vai ter um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos, tanto para esse lado, quanto para esse lado também. Então, gente, ó, essa será a repetição da nossa volta de número 2. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 2. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse outro lado aqui também, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 5 pontos altos. E na lateral, os grupinhos de 3 pontos altos, ficando com 26 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado e 26 grupinhos com 3 pontos altos para esse lado também. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, eu fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira, que será a carreira, né, a volta de número 3. Então, eu subo 2 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Vou vir sobre o próximo ponto de base, ó, e faço um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Chegando aqui, gente, ó, no último ponto de base, deixa eu arrumar aqui. Ó. Chegando aqui sobre o último ponto de base, eu vou trabalhar um aumento, que serão 2 pontos altos
sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho com 6 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, ó, venho no próximo grupinho de 5 pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui sobre o último ponto de base, ó, eu vou trabalhar um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora essa sequência, gente, com um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, até chegar aqui nesse último grupinho com 5 pontos altos. Então, a gente vai tirar como base entre esse leque e esse leque. Esses grupinhos com pontos altos entre esse leque e esse leque são os grupinhos que a gente vai trabalhar aumento no último ponto. Então, eu já fiz aqui um total de 2 grupinhos, vou seguir trabalhando aumento no último ponto até chegar aqui nesse último grupinho. Vai ficar 5 grupinhos de 6 pontos altos. Bom, gente, seguir trabalhando aqui, ó, essa mesma sequência até ter um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos agora, porque a gente trabalhou um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Agora, gente, chegando aqui, ó, sobre a lateral da nossa passadeira, ficou aqui um total de 26 grupinhos com 3 pontos altos. Agora, fiz as minhas 2 correntinhas, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral, gente, sobre esse primeiro ponto alto aqui, ó, eu trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação, laço meu fio e agora eu venho direto para o intervalo de 2 correntinhas. E aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos agora. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, repito, um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Então, agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos com 3 pontos altos, ó, em cada intervalo desse de 2 correntinhas. Até chegar aqui, gente, ó. Nesse intervalo aqui, que é o penúltimo intervalo de 2 correntinhas aqui da lateral, esse aqui é o último, a gente não trabalha sobre esse, ó. Vou trabalhar até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a lateral. Chegando aqui no final, fiz o grupinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, gente, ó, esse aqui é o último grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral. Laço meu fio, ó, conto 1, 2 e aqui no terceiro ponto alto, que é o último ponto de base, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Para que aqui, gente, fique com o intervalo de ponto tela exatamente igual ficou aqui, ó, no início da lateral da peça, né? Nessa volta aqui, no início da lateral, ficou com esse intervalo de ponto tela. Então, sempre que iniciar a lateral da peça com o intervalo de ponto tela, precisa concluir também aqui, gente, ó, a lateral da peça com o intervalinho de ponto tela. 2 correntes, laço meu fio e agora aqui onde tem os 5 grupinhos com 5 pontos altos, vai ficar um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, exatamente igual a gente fez ali do outro lado. É a mesma repetição, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora, ó, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando aqui na lateral, a partir desse primeiro grupinho de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e sigo trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Exatamente igual a gente fez desse lado. Então, ó, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral também. Essa é a sequência da volta de número 3. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 3. Então, a minha peça, ela está ficando assim.
Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também, gente, ó. Agora, chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui sobre essa segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima volta, ó. 1, 2 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando aqui no final, ó, novamente eu vou trabalhar um aumento no último ponto, ó, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Na carreira anterior, tinha um total de 6 pontos altos. Nessa carreira, vai ter um total de 7 pontos, ó. Contando aqui com as correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, tem aqui 7 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo grupinho aqui e sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, a gente vai trabalhar um aumento. Então, agora, a gente vai ficar um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos, ó. No último ponto, eu trabalho aqui 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando aqui a minha sequência, ó, de ponto alto sobre ponto alto e um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui, gente, ó. Vai ficar um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos agora. Trabalhei aqui um aumento, né, gente, ó. Trabalhei um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Tá ficando assim a minha peça. Chegando aqui, gente, ó, sobre a lateral da peça, fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou laçar o meu fio. Nessa carreira anterior, a gente iniciou com o intervalo de ponto tela. Nessa carreira agora, a gente vai iniciar com um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui. Então, eu vou vir sobre esse primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e agora no intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ó. Novamente. 2 pontos altos aqui sobre esse intervalo de 2 correntinhas. Formou um grupinho de 3 pontos. Então, observem, ó, que aqui a gente fez o início da lateral com um grupinho de 3 pontos altos. A próxima, ponto tela. Nessa carreira, 3 pontos altos. Na próxima, será com ponto tela. E assim vai intercalando, gente. Ó. 2 correntes de separação e agora para cada intervalo desse, com 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência aqui, ó, por toda a lateral da minha peça. Quando chegar aqui, nesse último intervalinho aqui, ó, de ponto tela, eu volto pra gente dar sequência. Bom, gente, chegando aqui, ó, nesse último intervalo de ponto tela da lateral da peça, vamos trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. Então, é a mesma sequência. Quando inicia com o intervalo de ponto tela, termina com o intervalo de ponto tela. Quando inicia com o grupinho de 3 pontos altos, termina com o grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, aqui, para esse intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos e sobre esse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto alto, ó. Então, formou aqui um grupinho com 3 pontos altos, 2 correntes. E agora, chegando aqui desse lado, gente, ó, vamos seguir aquela sequência de 5 grupinhos com aumento, que serão 5 grupinhos de 7 pontos altos, exatamente igual a gente fez desse lado aqui. É a mesma repetição. Aqui, gente, lembra que a gente fez aqui, ó, essa primeira carreira com a cor caqui tinha um total de 25 grupinhos com 3 pontos altos. Essa próxima, 26 grupinhos. Essa, 25, ó. Essa que inicia com o grupinho de 3 pontos altos, fica com 26 grupinhos. Vai intercalando, porque uma carreira, a carreira que tem os intervalos de ponto tela no início
E o intervalo de ponto tela no final vai ter um total de 25 grupinhos de 3 pontos altos. E a carreira que inicia aqui, ó, com o grupinho de 3 pontos altos, vai ter um total de 26 grupinhos de 3 pontos altos. Então, tudo que eu fiz nessa lateral aqui, eu vou repetir nessa lateral aqui também. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui também. Então, essa será a sequência. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 4. Vou concluir aqui toda essa volta e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, fiz as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou iniciar agora a volta de número 5. Então, novamente, gente, ó, 2 correntes que vai dar a altura de um ponto alto, e vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. 2 correntes. E vou seguir trabalhando aqui, novamente, gente, ó, a sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui nesse último grupinho com aumento. Vai ficar agora um total de 5 grupinhos com 8 pontos altos. Bom, gente, concluí aqui, ó, todos os grupinhos, né, com aumento no último ponto. Ficou 5 grupinhos com 8 pontos altos agora. Então, aqui, gente, a curva da peça, nas próximas carreiras, a gente sempre vai trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral da peça, lembra que na carreira anterior a gente iniciou aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Nessa carreira, gente, essa volta aqui é a volta de número 5. Vamos iniciar aqui a lateral da peça com o ponto tela, porque a gente vai intercalando aqui. Uma carreira, né? Uma volta é com o ponto tela que inicia a lateral, ó. Um ponto alto, 2 correntes, e aqui no intervalo de 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes. Então, aqui, ó, uma carreira iniciou com os grupinhos de 3 pontos, ponto tela. 3 pontos altos, ponto tela. No próximo, 3 pontos altos, no próximo, ponto tela. Aqui, iniciou com um grupinho com um intervalo de ponto tela, vai finalizar aqui a volta também, gente, com o intervalo de ponto tela, exatamente igual ficou aqui nessa volta, o que foi a volta de número 3, contando a partir da primeira volta que a gente fez com o barbante na cor caqui, ó. 1, 2, 3. Tudo que a gente fez aqui na volta de número 3 na lateral, a gente vai repetir nessa volta de número 5, porque vai intercalando. Quando chegar desse lado, a gente vai seguir trabalhando sempre a mesma repetição, gente. Até chegar na parte do bico de acabamento, gente, a gente vai seguir trabalhando essa repetição aqui, que é um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, aqui, ó, a gente tá trabalhando a volta de número 5 com o barbante na cor cru. Eu vou concluir toda essa volta de número 5 seguindo essa sequência que a gente está fazendo, né? Tanto desse lado quanto do outro lado, eu vou fazer essa mesma repetição e tudo que eu fiz nessa lateral, eu repito nessa lateral também. Vou seguir trabalhando essa sequência, vou concluir toda essa volta de número 5 e vou trabalhar a volta de número 6. Quando eu concluir a volta de número 6, a volta de número 7, gente, eu vou fazer a troca de cores. Então, eu volto para a gente dar continuidade. Vou finalizar a volta de número 5, a de número 6 e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, já adiantei aqui, ó, como está ficando a peça. Fica bem certinha como eu passei para vocês. Então, aqui, gente, ó, eu concluí toda essa volta, que foi a volta de número 5, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. Aqui, ó, os 5 grupinhos trabalhando aumento no último ponto, tanto desse lado
quanto desse outro lado aqui também. E concluir aqui toda a volta de número 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Chegando aqui no final, gente, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo e aqui eu cortei esse barbante na cor cru, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Isabela, não quero fazer a troca de cores, então você vai continuar trabalhando essa sequência, não precisa cortar o barbante. Aqui na lateral, gente, ó, foi intercalando, como eu também havia falado para vocês, ó. 3 pontos altos, ponto tela, 3 pontos altos, ponto tela, e nessa carreira tem os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, pode iniciar em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar aqui, gente, ó, desse lado agora. Eu vou trabalhar com o barbante na cor caqui. Então, peguei aqui o meu barbante na cor caqui. Para iniciar, gente, a próxima volta, eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto desse grupinho, que tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, agora tem 5 grupinhos com 9 pontos altos. Ó, no primeiro ponto, eu vou vir aqui, vou pegar esse fio, ó, eu vou puxar esse fio e aqui eu vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Pode iniciar aqui fazendo um nozinho, que vai dar certo também. Fiz aqui a minha primeira correntinha, vou fazer mais uma, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, gente, eu vou seguir trabalhando a mesma repetição que eu havia trabalhado nas carreiras anteriores. A diferença é que agora eu fiz a troca de cores. Agora, eu estou trabalhando com o barbante na cor caqui. Então, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes e sigo trabalhando aqui, ó, a minha sequência de grupinhos com um aumento no último ponto, até chegar aqui nesse último grupinho com 9 pontos altos agora. Que nessa volta, gente, a volta de número 7 vai ficar 5 grupinhos com 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, agora vai ficar os grupinhos com 10 pontos altos. Quando chegar na lateral, 2 correntes, um ponto alto sobre esse ponto, 2 correntes e sigo trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui, ó. Então, essa volta de número 7 aqui na lateral vai iniciar com ponto tela e vai finalizar com ponto tela também. É a mesma sequência das voltas anteriores. Eu vou concluir essa volta de número 7 com o barbante na cor caqui. A volta de número 8, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou trabalhar essa sequência aqui, ó. Então, uma volta com a cor caqui, uma volta com o barbante na cor amarelo ouro, uma volta com o barbante na cor caqui e depois eu vou fazer uma volta com o barbante na cor cru. Então, vai ficar um total de 10 voltas, contando a partir da primeira volta até chegar na última volta, que a gente vai trabalhar aqui, ó, com o barbante na cor cru. Vai ficar um total de 10 voltas, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Então, se você não quer fazer essa troca de cores, vai ser um total de 10 carreiras. Que você pode trabalhar toda com o barbante na cor cru ou a cor que você tiver trabalhando a sua peça. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 10 voltas, intercalando aqui, né, as carreiras, como eu acabei de mostrar para vocês. Vou concluir com o barbante na cor caqui, trabalhar uma volta com o amarelo ouro, uma volta com o barbante na cor caqui e uma volta com o barbante na cor cru. E quando eu concluir aqui essas voltas, eu volto para a gente dar início ao bico de acabamento da nossa passadeira. Vou adiantar aqui e já volto. Bom, gente, já concluí aqui todas as voltas, então eu fiz um total de 1, 2, 3, 4 voltas. Essa volta eu iniciei junto com vocês. Concluí essa volta com o barbante na cor caqui, fiz uma volta com o barbante amarelo ouro, mais uma volta com o barbante na cor caqui
E aqui, ó, uma volta com o barbante na cor cru. Então, foi essa, gente, a sequência. Ficou um total de 10 voltas, contando a partir dessa primeira volta aqui. Então, você pode fazer todas as voltas com uma única cor, que vai dar super certo também, vai ficar muito linda a sua peça. Segui a mesma sequência aqui, tanto na curva da peça desse lado, quanto desse outro lado aqui também, ó. E na lateral, trabalhei a mesma repetição que eu havia passado para vocês, né? Que eu vim trabalhando aqui com vocês nas primeiras voltas, foi a mesma repetição. Agora, gente, eu cortei o barbante novamente, porque aqui, ó, cortei o barbante na cor cru, porque agora eu vou iniciar uma volta para começar o bico de acabamento. Então, agora eu vou trabalhar com o barbante na cor amarelo ouro novamente. Então, gente, ó, peguei aqui o barbante amarelo ouro. Vou vir bem aqui, gente, ó, onde eu cortei esse barbante na cor cru. Vou vir bem aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais uma correntinha, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando agora, gente, ó, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença é que nessa volta aqui, gente, ó, laço meu fio, um ponto alto. Essa volta a gente vai fazer ela toda com ponto alto, não vamos fazer correntinhas de separação. Essa é a volta de número 11. Chegando aqui no último ponto, eu vou seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença agora, gente, que quando chegar nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E sobre os pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, vai ficando assim. Essa volta de número 11 será toda com ponto alto. Então, ó, sempre que chegar aqui no último ponto, onde a gente estava trabalhando aumento, vamos repetir o aumento no último ponto. Exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença é que para os intervalos de 2 correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, ó, 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes, e sobre os grupinhos de 3 pontos altos, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto. Essa será a sequência da volta de número 11. Vou seguir trabalhando assim até chegar no final. Bom, gente, já concluí aqui, ó, toda a volta. Então, eu segui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Apenas aqui, gente, na curva da peça, que eu segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, aqui, ó, desse lado aqui, eu segui a mesma repetição que eu trabalhei ali do outro lado também. E aqui na lateral, um ponto alto sobre cada ponto de base, para os intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Então, agora, gente, ó, chegando aqui no final, fiz os meus 2 pontos altos, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e faço aqui um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, gente, uma sequência
de 5 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, pulo 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu prendo com um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Fiz as minhas 4 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, eu pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, ó, eu laço meu fio, 1, 2, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando agora uma sequência de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Dessa forma. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Então, gente, ó, pulo 1, 2 e aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto e sigo trabalhando aqui a minha sequência com 5 pontos altos. Então, a minha peça, ela vai ficando dessa forma, gente. Ó, vai ficando assim. 5 pontos altos, 4 correntes, prendi com um ponto baixo aqui no terceiro ponto de base. 4 correntes, no terceiro ponto de base, sigo trabalhando a minha sequência com 5 pontos altos. Eu vou trabalhar essa sequência aqui, ó, por toda a parte aqui, gente, da curva da minha peça. Quando chegar na lateral aqui da peça, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Mas aí, quando chegar aqui na lateral, eu volto pra gente dar sequência. Então, aqui por toda a curva da peça, eu vou seguir trabalhando essa repetição. Bom, gente, segui trabalhando aqui essa sequência, ó, por toda a curva da minha peça. Então, aqui eu vou contar para vocês verem, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos com 5 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, gente, ó. Fiz as minhas 4 correntinhas. Agora, eu vou pular 1, 2, 3 pontos de... 2 pontos de base, ó. No terceiro ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, ó, esse ponto baixo ficou rente aqui com o último ponto que a gente trabalhou, aumento aqui, ó. Aqui a gente iniciou com o grupinho de 5 pontos altos, ó, rente com esse ponto aqui. E aqui a gente fez o ponto baixo. Agora, para dar certo a minha peça, gente, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui na lateral, nesse primeiro intervalinho, eu vou pular apenas 2 pontos de base novamente, para que dê certinho aqui o desenho da minha peça, para que não sobre ponto, nem falte ponto, ó. Então, aqui eu vou pular 3 pontos de base apenas. Então, esse ponto alto, ele ficou rente com esses pontos aqui. E sigo trabalhando agora a minha sequência com 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, gente, ó, a partir desse grupinho aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou pular 3 pontos de base, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto de base, eu vou prender aqui com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3. E no quarto ponto de base, um ponto alto. Sigo trabalhando aqui uma sequência de um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, até ter um total de 5 pontos altos. Então, aqui, gente, na lateral da peça, ó, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, ó, pulando 3 pontos de base por toda a lateral aqui da minha passadeira,
Por que, Isabela? Porque se aqui na lateral da passadeira, gente, eu seguir essa sequência pulando apenas 2 pontos de base, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, para que não aconteça isso na lateral, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também, eu vou seguir essa sequência pulando 3 pontos de base. Isabela, tô fazendo assim, ó, pulando 2 pontos de base por toda a minha passadeira e a minha peça não vai ficar embabadada. Então, você pode seguir essa sequência. Isabela, se eu fizer essa sequência aqui, na parte da curva da peça, a minha peça tá ficando embabadada. Observem, gente, que a minha peça, ela está ficando bem certinha. Então, se você seguir essa sequência aqui e vir que a peça tá embabadada, pode seguir essa sequência aqui, ó, por toda a volta. Vai depender da sua tensão de pontos. Vocês também podem trabalhar com agulha 4 milímetros, se você vir que a sua peça está ficando repuxada, ou com agulha 3 milímetros, se a sua peça estiver ficando embabadada. Então, gente, ó, por toda a lateral da peça, eu vou seguir essa sequência aqui. Quando chegar aqui, gente, ó, a partir desse ponto aqui, eu sigo trabalhando, pulando apenas 2 pontos de base. Então, gente, seguir trabalhando aqui, ó, por toda a lateral da peça, pulando 3 pontos de base. Chegando aqui, a partir desse ponto aqui, gente, ó, eu vou seguir trabalhando da mesma forma que eu fiz desse outro lado aqui, ó, pra ficar exatamente igual. Então, ó, fiz 4 correntinhas. Agora, gente, eu pulo apenas 2 pontos de base. Vou vir aqui, ó, no terceiro ponto de base, que é rente com esse ponto, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio novamente, pulo 2 pontos de base. Vou vir aqui rente com esse ponto, ó. E aqui eu vou iniciar aquela sequência, gente, de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Fiz aqui os meus 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Chegando aqui na curva da peça, eu vou seguir a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, aqui na curva da peça, ó, eu vou pular apenas 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2 e no terceiro de base, no terceiro ponto de base, desculpa, gente, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e sigo trabalhando aqui a minha sequência de 5 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma. Deixa eu concluir aqui a sequência com os 5 pontos. Então, aqui, gente, ó. Então, gente, ó, tudo que eu fiz na lateral da peça desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui também. Então, antes de chegar aqui na lateral, ó, eu vou pular apenas 2 pontos de base. O meu ponto baixo vai ficar aqui, ó, sobre esse último ponto aqui. Pulo 2 pontos de base e aqui, rente com esse ponto, vai começar os grupinhos com 5 pontos altos. Exatamente igual a gente fez aqui, gente, ó. Então, tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir desse lado aqui também. Então, gente, a mesma quantidade de grupinhos de 5 pontos altos que tiver nessa lateral, vai ter nessa lateral também. Porque a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado, a gente vai trabalhar do outro lado. Essa adaptação que eu fiz aqui, gente, pulando apenas 2 pontos de base, aqui no início da lateral, e aqui, ó, quando chegou no final da lateral também, ó. Para que quando começasse aqui, pulando apenas 2 pontos de base, começou aqui rente com esses pontos. E aqui desse lado, vamos seguir a mesma sequência. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, independente da quantidade de grupinhos de 5 pontos altos que vai ter na sua peça, vai dar certo. O importante, gente, é que quando chegar no final, dê certinho. Quando chegar aqui no final, ó, vai ter um ponto baixo bem aqui. E aqui, a gente já vai iniciar a próxima volta.
Mas eu tô ensinando para vocês aqui certinho como fazer para esse bico de acabamento dar certo em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. Agora, eu vou seguir a minha sequência, né, aqui na curva da peça, pulando apenas 2 pontos de base, quando chegar aqui na lateral, pulando 3 pontos de base. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Então, da mesma forma que eu trabalhei desse lado aqui, eu trabalhei desse outro lado aqui também, gente, ó. A minha peça, ela está ficando assim. Então, aqui, ó, pulei apenas 2 pontos de base, ponto baixo, 2 pontos de base, rente com esse ponto começou os grupinhos com 5 pontos altos. Aqui, gente, na curva da peça desse lado, ó, contando aqui a partir desse primeiro grupinho com 5 pontos altos até chegar aqui, ficou um total de 8 grupinhos. Na lateral, ficou um total de 11 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos com 5 pontos altos. 8 grupinhos aqui na curva da peça desse lado e aqui na lateral, 11 grupinhos com 5 pontos altos, exatamente igual ficou desse lado. Chegando aqui no final, gente, ó. Chegando aqui no final, pulei 2 pontos, ponto baixo, ó. 2 pontos, vou vir aqui, conto 1 e na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo para iniciar a próxima volta, gente, ó. Eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui nesse mesmo intervalo aqui, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, no último ponto de base daquele grupinho de 5 pontos, e aqui eu faço um ponto baixo, ó. Então, eu vou vir aqui e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou vir aqui nessa argolinha aqui, que a gente fez as 4 correntes, e aqui eu faço mais um ponto baixo, ó. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui, antes do grupinho com 5 pontos altos, ó, eu faço um ponto baixo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir aqui nesse último ponto de base, um ponto baixo, ó. Nesse intervalo aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Novamente, ó. Um ponto baixo, sobre esse ponto alto, um ponto baixo, ó. E vamos seguir trabalhando essa sequência. Tô fazendo aqui, gente, ó, com 7 correntinhas. Mas, se você vir que fazendo com 7 correntes vai ficar embabada a sua peça, pode fazer com menos correntinhas que vai dar certo também. Aqui, gente, ó, ficou certinho, né, como eu mostrei para vocês. Pulei aqui 2 pontos, um ponto baixo e 2 pontos. Isabela, tô fazendo a minha peça em outros tamanhos e aqui não ficou da forma que ficou a sua peça. Eu tenho que pular 3 pontos de base para dar certo, pular mais pontos ou menos pontos, vocês podem ir fazendo adaptações para que dê certinho aqui, gente, para que no final, ó, fique assim, certinho, né, os desenhos. Então, você pode fazer adaptação, pode pular mais ou menos pontos de base. Então, essa volta aqui, ó, eu vou seguir trabalhando essas argolinhas aqui com correntinhas e trabalhando essa sequência aqui com pontos baixos. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. A minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas 7 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, antes desse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo.
Vou caminhar com ponto baixíssimo para essa argolinha aqui com correntinhas. Então, ó, eu venho sobre essa primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, ficou assim, gente, ó. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Fiz a correntinha, agora eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, gente, ó, nessa argolinha onde eu fiz as 7 correntinhas. E aqui, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, ó. Fiz aqui 6 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho mais 6 pontos altos. Então, aqui, gente, vai formar um leque, ó. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Formou um leque. 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nessa argolinha que a gente fez com as 4 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio. Na próxima argolinha com 7 correntinhas, eu vou repetir o leque de 6 pontos altos. Seis pontos altos, 2 correntes, e agora mais 6 pontos altos. Então, formou mais um leque, ó. Uma corrente, vou vir aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando, ó, dessa forma. Já fica lindo, né, gente? Esse bico é muito bonito, é bem fácil de fazer também. E já fica lindo dessa forma. Se eu não quisesse fazer a próxima volta, gente, daria pra fazer um ponto picô aqui, ó, e já fica super lindo. Então, aqui eu fiz uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e fiz o leque. Se você vir que não precisa trabalhar essa correntinha aqui, gente, ó, antes do ponto baixo e depois do ponto baixo, você pode prender direto com o ponto baixo e não precisa fazer a correntinha. Vai depender da sua tensão de pontos. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência, ó, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. A minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, ó, eu fiz a minha correntinha. Vou vir aqui, gente, bem nesse ponto baixo, onde eu iniciei, ó, pegando essas 2 laçadinhas. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, até chegar nesse primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui nesse intervalo de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Sobre esse ponto alto, um ponto baixíssimo. Subo agora 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse próximo ponto e faço um ponto alto. Fiz aqui, gente, ó, um ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou fazer um ponto picô. Então, eu venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó, e trabalho um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu pulo um ponto de base e vou vir no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Subo 3 correntinhas novamente,
Vou vir aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui, no início do ponto, um ponto picô. Laço meu fio, pulo esse ponto, ó, venho direto aqui nesse intervalo de duas correntes, e aqui eu faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes agora, ó. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto, ó. Dessa forma. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, trabalho um ponto picô. Laço meu fio, pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Novamente, ó, vou trabalhar aqui um ponto picô. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ó. Está ficando dessa forma, gente. Então, eu fiz 2 grupinhos de 2 pontos altos com pontos picô com 3 correntinhas. Aqui, ó, eu fiz um ponto V e o ponto picô com 5 correntes. Pode fazer com 3 correntinhas aqui também, se vocês preferirem fazer assim. E aqui, ó, 2 grupinhos com 2 pontos altos e 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, gente, eu vou laçar o meu fio, vou vir direto aqui no próximo leque, ó, e vou trabalhar a mesma sequência. Se vocês virem que é necessário fazer uma correntinha aqui de separação, pode fazer que vai dar certo também. Ó, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, ó, um ponto picô. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, um ponto picô. No intervalo de 2 correntes agora, um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Trabalho aqui um ponto picô. No mesmo intervalo, um ponto alto. Fiz aqui o ponto V, agora eu vou fazer mais um ponto picô, ó, com 3 correntes agora. Laço meu fio, não trabalho sobre esse ponto, venho no próximo, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto. Um ponto picô agora com 3 correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, gente, ó, a peça vai ficando assim. E olha que lindo fica esse bico de acabamento. Eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. E olha que lindo fica, gente, esse bico. Agora, chegando aqui no final, ó, fiz o grupinho com 2 pontos altos. Vou vir aqui, gente, onde eu iniciei aquelas 2 correntes para dar altura de um ponto alto, ó. Vou vir aqui na segunda correntinha, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante, ó. Para fazer o arremate, gente, desses fios aqui, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria, mas você também pode fazer o arremate com agulha de crochê, gente, ó. Você vai passando esse fio aqui por entre os pontos. Então, aqui, ó, vou pegar esse barbante aqui e vou passando ele aqui por entre os pontos. Com agulha de tapeçaria, facilita bastante, gente, na hora do arremate, ó. Então, vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Dessa forma. Agora, esse fio aqui,
eu vou fazer da seguinte forma, gente, ó. Eu vou vir aqui e vou dividir aqui esse fio ao meio, ó, dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui do ponto e vou passar esse fio aqui, ó, por essa laçadinha. Agora, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. E o segundo nozinho eu aperto bem. Agora, eu vou cortar aqui o excesso do fio. Vou fazendo dessa forma, gente, com todos esses fios aqui, ó. Bom, gente, já concluí aqui toda a passadeira. E olha que linda, gente. Fica bem certinho, ó. Não fica embabadada, não fica repuxada. Então, vocês podem seguir aí as dicas que eu passei para vocês. E olha o caimento, gente, dessa peça. Fica bem certinha. Já tem videoaula do tapete disponível aqui no canal, gente. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o canal e consigam fazer aqui essa peça que ficou muito linda também. Super beijo e até o próximo vídeo.